A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que desacato definido no Código Penal com pena de prisão de 6 meses a 2 anos ou pagamento de multa não pode ser considerado crime. Por unanimidade, os ministros entenderam que a tipificação é incompatível com leis internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos. Para falar do assunto, conosco no estúdio, o defensor público Carlos Veis. Tudo bem, Carlos? Tudo é um prazer bem. recebê-lo no estúdio. Prazer é todo meu. Como é que se chegou a essa decisão? Era um caso em que, além da condenação por roubo, houve essa outra condenação do artigo 331 do Código Penal, pelo chamado desacato, e uma vez que nós perdemos em segunda instância, especialmente em relação ao desacato, foi levado o caso ao Superior Tribunal de Justiça, de onde sobreveio essa decisão, para nós, muito gratificante. Como é que tem sido aplicada essa questão do desacato? Então, o que é exatamente considerado, desacato? Então, pois é, o desacato é um tipo penal que é muito subjetivo, porque o Código Penal, ele não especifica exatamente, por exemplo, no caso do homicídio, é matar alguém, está especificado o que é. O desacato não, é desacatar. Então, você tem que procurar no dicionário. Em geral, o desacato é visto como um desrespeito, né? Mas no nível da falta de educação, porque existem outros crimes mais graves que já configuraria, por exemplo, calúnia, difamação ou injúria. Agora, esse crime, infelizmente, ele é utilizado, na maioria dos casos, quando o cidadão reclama, se opõe a uma conduta que lhe é ofensiva à dignidade, e aí é uma espécie, com todo respeito, de um cala-boca, sabe com quem está falando, né? E isso a gente não pode admitir numa sociedade em que todos são iguais. Aí se torna uma questão mais arbitrária, é isso? Exatamente. O desacato ele é incompatível, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o sistema democrático, né? Porque desnivela o servidor público do cidadão comum. Enquanto que no Estado democrático, tanto o servidor tem direitos e deveres, quanto o cidadão que está sendo submetido àquele serviço ou está usando aquele serviço, também tem direitos e deveres. Né? Se ultrapassa, por exemplo, uma pessoa começa a ofender com palavrões ou a reputação daquele profissional, é claro que há outros tipos penais para proteger o servidor público numa situação mais grave. Mas nessa, eu acho que é excessiva a existência do desacato. Ele acaba sendo um termo muito vago, Carlos? Ele pode ter várias interpretações? Sim, pode sim. E pode ter muitas interpretações e, em geral, ele tem sido utilizado, apesar da gente encontrar, muitas vezes, nas repartições públicas, o artigo 331 impresso na parede, servindo até como uma espécie de aviso, né? Quase que uma intimidação para uma pessoa que está num hospital público, por exemplo, e demora a ser atendida ou é mal atendida, né? Não posso reclamar, né? Mas na prática, o que mais tem ocorrido são situações em que as pessoas são paradas pela polícia militar, em geral, pela polícia, e submetidas a um tipo de tratamento que passa do razoável para a segurança pública e se torna vergonhoso, vexatório, agressivo mesmo contra a pessoa. E se nada é encontrado e a pessoa reclama, olha, eu estou há meia hora aqui, vocês ainda não apuraram que eu não devo nada para a justiça, pronto, isso já vira desacato. Né? Então, a gente acha que o fim desse crime, ele vai colaborar para que a sociedade se torne menos agressiva e mais consentânea com os direitos humanos. Mas aí, se o funcionário se sentir ofendido, como é que ele procede de acordo com esse novo entendimento? Da mesma maneira, vamos imaginar que, ao ser abordado pela polícia, uma pessoa começa a ofender o policial. Né? Pode ofender o policial dizendo, olha, você é um péssimo policial, etc, etc. Né? Isso configura já um crime e o próprio policial pode representar essa pessoa que vai responder criminalmente. Né? Então, uma coisa é a pessoa, seja numa situação de polícia ou numa repartição pública, reclamar. É o nosso direito de reclamar, né? A liberdade de expressão do pensamento nesse sentido. Eu poder falar o que eu acho, né? Com educação e respeito. Agora, quando ultrapassa um limite maior, aí todo servidor público poderá utilizar
os crimes existentes no Código Penal. Agora, Carlos, essa decisão passa a valer a partir de quando? E queria saber se ela vale para todos os casos agora. Como é que funciona? Ela passa a valer, bom, a partir do momento da publicação do acórdão, mas imediatamente com a intimação das partes, ela já está valendo. Quer dizer, o cidadão foi absolvido do desacato, embora, no caso do crime de roubo, ele foi condenado e isso não foi revisto. Agora, quanto a outros casos, não há uma aplicação direta, né? O Brasil, ele não obedece a questão, por exemplo, como nos Estados Unidos ou no Reino Unido, em que uma decisão ela pode servir como precedente vinculante para os demais juízes. Aqui não, é uma referência jurisprudencial importante, porque é de um tribunal superior, mas nada impede que um juiz de primeira instância condene alguém por desacato, a não ser que sobrevenha uma súmula vinculante. E, nesse caso, aí a questão está fora de possibilidade para um juiz de primeira instância. Carlos, obrigada, viu, pela entrevista. Eu Boa que tarde agradeço, muito obrigado.